Todas as noites a porta do quarto se abre sozinha às 2 horas da manhã, quando instalaram a câmera. Sérgio Moreira se mudou para o novo apartamento numa tarde de setembro, quando São Paulo ainda guardava um pouco do calor abafado do fim do verão. Tinha 39 anos, era solteiro e trabalhava no turno da noite em um posto de segurança de um galpão nos arredores de Guarulhos. O apartamento que alugou ficava no 4º andar de um prédio antigo em Vila Mariana, na zona sudoeste da cidade. Não era bonito, nem confortável, mas era silencioso e barato. Desde que tenha uma janela e um fogão funcionando, está ótimo, ele dissera à corretora, uma senhora miúda chamada Rosa Almeida. Na primeira semana, tudo correu normalmente. Sérgio era um homem reservado e disciplinado. Organizou seus pertences com cuidado, verificava as trancas meticulosamente antes de sair para o trabalho toda noite. Tudo estava em ordem até o 8º dia. Ao chegar em casa às 7 da manhã, Sérgio notou que a porta do quarto estava entreaberta. Franziu a testa. Tinha certeza de que a fechará antes de sair, como fazia sempre. Não era por medo de roubo, simplesmente detestava a corrente de ar. Tentando se convencer de que talvez tivesse esquecido, entrou no quarto e olhou ao redor. Nada fora do lugar. Então foi dormir. 3 dias depois, aconteceu de novo. Dessa vez, ele tinha certeza de que trancara a porta do quarto, até girou a maçaneta 2 vezes para conferir. Mas, ao voltar, a porta estava novamente entreaberta. Que diabos é isso? E murmurou Sérgio, sentindo um calafrio percorrer-lhe a espinha. Passou a ficar mais atento. Após cada turno, ao voltar para casa, verificava a posição de cada objeto pequeno: a xícara de café, o controle remoto, os calendários colados na parede. Numa manhã, viu que a cadeira de madeira da cozinha estava fora do lugar. Estava deslocada da posição que lembrava com clareza. Na mesma manhã, a cortina da sala estava puxada para o lado, embora ele sempre as deixasse fechadas. Sérgio ligou para Rosa, a corretora que lhe indicara o apartamento. A senhora tem certeza de que ninguém mais tem uma cópia da chave antiga? Perguntou ao telefone. Tenho sim, respondeu Rosa, com um tom levemente irritado. As chaves são novas. Fui eu mesma quem trocou para você. Antes de você, morava uma professora idosa, que já se mudou para Campinas. Não tem nenhum encanador, zelador, alguém assim. Você tá desconfiando do quê? Sérgio, esse prédio não é luxuoso, mas ninguém aqui entra na casa dos outros. Você tem certeza de que não está esquecendo de trancar? Sérgio suspirou. Não esqueci. Mas, e tem algo errado. Rosa ficou em silêncio por um instante. Se você não estiver se sentindo seguro, troque a fechadura. É simples. Ele pensou em fazer isso, mas decidiu esperar mais um pouco para ver se algo mais acontecia. E então, surgiu o cheiro. Não era um cheiro claro como lixo ou comida estragada. Era, cheiro de corpo humano. Não o dele, mas de outra pessoa, cheiro de pele, de cabelo, de suor pairando no ar do quarto. Sérgio farejou com atenção. Era sutil, como se alguém tivesse estado ali 5 minutos antes. Começou a ter insônia. Mesmo trabalhando à noite, tentava dormir de dia, mas bastava deitar que o nervosismo tomava conta. Às vezes, acordava sobressaltado no meio da tarde, com o coração disparado, após ouvir um barulho como o clique de uma porta se fechando ou o rangido do chão. Numa tarde, encontrou um vizinho no elevador, um homem de meia idade, cabelos grisalhos, chamado Manuel, que morava no andar de baixo. Sérgio, né? Eu sou o Manuel. Você se mudou faz pouco? Sim, vai fazer 2 semanas. Está achando tudo bem? Aqui é bem tranquilo. Sérgio hesitou. Um pouco, e estranho. Estranho como? Não sei dizer. Acho que alguém entra no meu apartamento enquanto estou no trabalho. Mas nada foi levado. Manuel franziu a testa. Você tem certeza? Tenho. Nos últimos dias, vi coisas fora do lugar, cortinas abertas e cheiro esquisito. Não estou imaginando isso. O homem assentiu devagar.
Melhor prevenir. Aqui não tem câmera no corredor. Mas você devia trocar a fechadura. Já pensei nisso. Obrigado. Ao voltar para casa, Sérgio acendeu todas as luzes. Vasculhou cada canto debaixo da cama, dentro do armário, atrás da cortina, na sacada. Não havia ninguém. Mas a sensação de estar sendo observado não o deixava. Começou a escrever um diário, como forma de acompanhar e controlar a situação. Num caderninho, anotava cada detalhe em data, hora, objetos fora do lugar, qualquer ruído ouvido. 17h09, porta do quarto entreaberta. Às 7h12 da manhã. 18h09, cheiro estranho no quarto. Cortina aberta. 19h09, copo de água foi movido da mesa para a estante. Ninguém mais estava no apartamento. Numa tarde, foi até a farmácia próxima comprar um calmante leve. A balconista era uma jovem chamada Inês, de voz suave. Você parece bem cansado, comentou ela ao entregar o remédio. Está com dificuldade para dormir? Pode-se dizer que sim, ele sorriu, forçado. Talvez seja por causa da mudança. Inês inclinou a cabeça. Será que não é estresse? Muita gente tem insônia ao se mudar. Se não melhorar, você devia procurar um psicólogo. Sérgio balançou a cabeça. Não estou louco. Tenho certeza de que tem algo errado no meu apartamento. Ela olhou por um momento, depois entregou um papelzinho. Esse aqui é de um psicólogo muito bom, caso precise. Ele pegou, agradeceu, mas não pretendia ligar. Sérgio chegou em casa perto das 7 da noite. Entrou, acendeu a luz e parou. O travesseiro que sempre deixava do lado esquerdo da cama estava agora do lado direito. Ele tinha certeza absoluta de que arrumara a cama antes de sair. O travesseiro sempre ficava do lado esquerdo, um hábito de mais de 10 anos. Uma gota de suor escorreu por suas costas. Ficou imóvel por um minuto, depois recuou lentamente para fora do quarto. Naquela noite, não dormiu. Sentou-se reto no sofá, com uma faca de cozinha nas mãos. Olhos fixos na porta do quarto, que permanecia aberta. Ninguém apareceu. Nenhum ruído. Mas Sérgio sentia claramente que estava vivendo com algo invisível ou com alguém extremamente esperto. Mil pensamentos giravam em sua cabeça, talvez alguém ainda tivesse a chave antiga, talvez fosse alguém da manutenção do prédio, talvez um vizinho, mas por que não levava nada? Por que só entrava, mudava objetos de lugar, deixava cheiro? Um tipo de jogo doentio. Na manhã seguinte, Sérgio bateu à porta do apartamento ao lado. Uma mulher de meia idade atendeu, cabelos castanhos, de camisola, segurando um gato branco no colo. Desculpa incomodar. Eu sou o Sérgio, do 4B. Lúcia, ela respondeu. O que houve? A senhora ouviu algo estranho? Barulhos de noite? Alguém diferente circulando? Lúcia franziu o senho. Eu durmo cedo. Mas meu gato tem se assustado de madrugada ultimamente. Fica rosnando para a porta, como se tivesse alguém ali. Achei que ele estivesse estressado. Sérgio não soube como reagir. Acho que alguém anda entrando no meu apartamento. Às escondidas. Mas ninguém acredita em mim. Lúcia olhou, preocupada. Você devia chamar a polícia. Ele assentiu, mas sabia que sem provas, ninguém faria nada. Naquela noite, Sérgio tomou uma decisão em instalar câmeras. No dia seguinte, comprou câmeras de segurança. Escolheu um modelo pequeno, sem fio, com visão noturna e gravação de som, que podia ser monitorado pelo celular. Uma parte do salário foi embora, mas ele não se importava. Precisava da verdade. Instalou a primeira câmera no canto da sala, apontada para a porta de entrada e o corredor que levava ao quarto. Depois testou pelo aplicativo imagem nítida, mesmo no escuro. Sem ponto cego. Quando a noite caiu, Sérgio foi trabalhar como de costume. O turno começava às 21 horas e terminava às 6 horas.
No bolso, deixou o celular com o app da câmera aberto, conferindo sempre que possível. A madrugada passou lentamente. Nas imagens, só se via escuridão, a luz fraca da janela e o ruído do refrigerador. Na manhã seguinte, ao voltar para casa, conferiu a gravação. Nada. A porta permaneceu fechada a noite inteira. Sérgio suspirou aliviado, mas também desconfiado de si mesmo. Talvez estivesse realmente estressado demais. Mas a segunda noite foi diferente. Por volta da 1h45 da manhã, o celular vibrou discretamente, movimento detectado. Sérgio abriu o aplicativo. A imagem começou a falhar, depois, e tremer. A câmera parecia ter sido sacudida com força, antes de perder completamente o sinal. Tela preta. Ele encarou o telefone, gelado. 8 segundos depois, o sinal voltou. E a porta da frente estava escancarada. Sem som, sem sombra de alguém, nada, só a porta aberta, torta, como cena de filme de terror. Sérgio se levantou num pulo durante o turno, derrubando a xícara de café. Um colega magrelo, chamado Paulo, o olhou assustado. O que foi? Aconteceu algo? Minha casa, e alguém invadiu. Meu Deus! Você chamou a polícia? Ainda não. Preciso verificar primeiro. Paulo franziu o senho. Isso é sério, Sérgio. Toma cuidado. Sérgio pediu para sair mais cedo. O caminho do galpão até Vila Mariana tinha mais de 10 quilômetros, mas ele dirigiu como se estivesse sendo perseguido. Chegou em casa às 5h20 da manhã, subiu correndo até o quarto andar, coração disparado. A porta estava fechada. Tudo silencioso. Nenhum sinal de arrombamento. Mas ao colocar a chave, sentiu mais dificuldade que o normal, como se alguém tivesse tentado forçar a fechadura. Um leve travamento, um peso estranho. Ao entrar, trancou a porta 3 vezes e acendeu todas as luzes. Então ele conferiu as câmeras, dessa vez pelo computador, para ter uma resolução mais alta. Recuou até o trecho em que o sinal havia sido interrompido. Antes de a conexão cair, houve um som suave, tac, como se alguém tivesse batido no visor da lente. A imagem oscilou levemente e, em seguida, escureceu. Quando voltou, a porta já estava escancarada. Ninguém na imagem. Mas quando Sérgio deu-o na maçaneta, notou uma marca muito sutil, um risco de cerca de 1 centímetro. Fino, mas real. Ele não tinha mais dúvidas. Alguém entrou na minha casa. Profissional. Não deixa rastros. Não rouba nada. Mas entra, murmurou. A mente dele girava em meio a teorias. Um chaveiro antigo? Alguém da administração do prédio? Ou algum doente que simplesmente queria sentir o espaço de vida dos outros? Decidiu procurar o vizinho do terceiro andar, Manuel, para perguntar mais. Quando a porta se abriu, Manuel vestia uma regata e tomava café. Você não dormiu? Perguntou ele, ainda com cara de sono. Desculpa incomodar. Preciso te perguntar uma coisa. Manuel inclinou a cabeça. Aconteceu algo? Sérgio mostrou o celular, avançou até o trecho da perda de sinal e mostrou a parte em que a porta se abre. Manuel ficou em silêncio por um bom tempo. Você precisa chamar a polícia, disse ele, com firmeza. Mas eles vão querer mais do que um vídeo com 8 segundos de imagem perdida. Você tem uma marca no miolo da fechadura? Sérgio assentiu. Então é o suficiente para levantarem suspeita. Não espere até esse cara fazer algo pior. Sérgio pensou. Você conhece alguém aqui no prédio que já teve o apartamento invadido? Ou que tenha falado algo estranho? Manuel fez uma careta. Ninguém comentou nada, mas, e agora que você falou, me lembrei. A dona Lúcia, do quarto andar, já disse que uma vez sentiu como se alguém tivesse entrado na cozinha da casa dela. O gato dela reagia muito esquisito à noite. Sérgio se arrepiou. Eu preciso saber a verdade. Hoje à noite vou instalar mais câmeras.
Manuel o olhou com seriedade. Você precisa tomar cuidado. Se ele perceber que está sendo vigiado, pode reagir. Naquela noite, Sérgio instalou cuidadosamente mais uma câmera no corredor perto do quarto, voltada para a porta de entrada. Esse ângulo cobria tanto a entrada quanto o chão do corredor caso o sujeito se esgueirasse ou rastejasse. Também instalou uma câmera menor, escondida atrás da cortina da sala. No fundo, ele jurou: se ele voltar, desta vez verei seu rosto. Antes de ir para o trabalho, Sérgio conversou com Lúcia, a vizinha do apartamento ao lado. Dona Lúcia, a senhora notou algo estranho? Eu acho que alguém está entrando na minha casa. Talvez até na sua. Lúcia o olhou com apreensão. Uma vez voltei para casa e percebi que a garrafa de água na geladeira tinha sido movida. Moro sozinha. Ninguém mais entra. Mas achei que tivesse me esquecido. Não, a senhora não esqueceu, disse Sérgio, quase com certeza. Lúcia o encarou. Eu odeio essa sensação de alguém andar pela minha casa enquanto estou fora. Sérgio respondeu: eu odeio ainda mais a ideia de que ele possa estar lá enquanto eu durmo. A terceira noite passou sem incidentes. Na quarta, o celular de Sérgio vibrou às 1h46 da manhã. Um movimento suspeito. Ele abriu o aplicativo na mesma hora. As câmeras ainda funcionavam. A porta, fechada. Mas, no instante seguinte, a luz do corredor piscou-acendeu por um segundo e se apagou. Não era a luz da casa, e sim a do lado de fora, como se alguém tivesse acendido a luz do andar. Sérgio ficou com os olhos grudados na tela. Seu coração parou por um segundo. Às 1h49, o sinal oscilou. Não chegou a cair, mas a imagem ficou distorcida por alguns segundos. Uma figura passou rapidamente na parte inferior da imagem vestida de preto, curvada, impossível de identificar o rosto. O invasor. Ele não estava com pressa, nem parecia assustado. Parou em frente à porta do quarto e a empurrou levemente. A porta se abriu devagar. E então ele desapareceu da imagem. Sérgio quase gritou durante o turno. Seu colega Paulo se virou. De novo? Sérgio respirava com dificuldade. Ele tá na minha casa. Agora. Liga pra polícia. Não. Preciso ver melhor. Paulo ficou espantado. Você tá maluco? Não. Eu preciso ir do rosto dele. Na manhã seguinte, ao chegar em casa, Sérgio reviu todo o vídeo. Às 1h45, a câmera registrou a porta da frente abrindo muito devagar. Uma mão enluvada apareceu primeiro, depois o corpo todo entrou curvado, quase sem emitir som. A câmera captou o momento em que ele ficou parado no meio da sala, virado para o quarto, com a mão na maçaneta. Ele não disse nada. Não pegou nada. Só ficou ali e sumiu. Sérgio tremia. Não havia mais dúvidas, uma criatura estava invadindo seu território e brincando de silêncio. Sérgio trocou a fechadura naquele mesmo dia. Escolheu um modelo anti-arrombamento com dupla trava, e chamou um chaveiro para instalar. O homem se chamava Raimundo, era de Juiz de Fora, e falava com um sotaque forte do norte de Minas. Demonstrava certa desconfiança ao ouvir o resumo do que Sérgio lhe contou. Você tem certeza que foi alguém mesmo? Não era amigo antigo ou parente com cópia da chave? Não tem ninguém. Moro sozinho, não tenho amigos próximos, ninguém sabe meu endereço. Raimundo deu de ombros. Então só pode ser um chaveiro ou vizinho com muita habilidade. Mas a fechadura antiga e não ficou com marca nenhuma? Não. Só um risco bem fino no cilindro. Raimundo assentiu, com um olhar um pouco preocupado. Já vi uns casos assim em Pelotas. Tem gente que não rouba, só quer experimentar o espaço de outra pessoa. É assustador. Depois da nova fechadura instalada, Sérgio também reforçou o sistema de câmeras. Instalou uma câmera olho de peixe no alto, próximo à porta de entrada, que cobria toda a sala e o corredor. No quarto,
colocou uma câmera no teto, escondida dentro de uma antiga saída de ventilação. Naquela noite, ele não foi trabalhar. Pediu folga para verificar com os próprios olhos. Se alguém entrasse de novo, ele estaria lá. Perto da meia-noite, apagou todas as luzes, ativou a transmissão ao vivo das câmeras no celular e fingiu que dormia. No corpo, prendeu um microfone miniatura para gravar qualquer som. Sérgio ficou imóvel, enrolado no cobertor, mas o coração batia tão forte que parecia que o prédio todo podia ouvir. Na pequena varanda que dava para a sala, ele posicionou mais uma câmera, bem pequena, em um ângulo que filmava o interior caso o invasor tentasse evitar os outros dispositivos. O tempo passava devagar, como gotas de tinta preta caindo sobre papel branco. Cada tic-tac do relógio fazia Sérgio se encolher. Lá fora, as ruas estavam desertas, silenciosas. A 1h45 em ponto, a câmera detectou movimento. Sérgio abriu os olhos, o coração apertado. Na tela do celular, a porta da frente se abriu devagar. Nenhum som. Nenhum vento. Uma sombra entrou, corpo magro, estatura mediana, boné preto, moletom escuro, luvas. A câmera captou um perfil encoberto pela sombra. Ele se movia com extrema lentidão como se estivesse em casa. Não acendeu luzes. Não mexeu em gavetas. Apenas andava. Sérgio prendeu a respiração, escondido debaixo do cobertor. Na palma da mão, o celular vibrava com o alerta de movimento. Ele mantinha os olhos na tela. O estranho se aproximou da porta do quarto, colocou a mão na maçaneta. A porta se abriu suavemente. Ele ficou parado ali por alguns segundos. Não entrou. Apenas observou. Então, de repente, abaixou-se, puxou levemente a borda do cobertor. Cheirou. Encostou quase no travesseiro. Sérgio sentiu náusea. O homem se levantou, tirou algo do bolso e pegou uma chave pendurada ao lado da escrivaninha. Era a chave que ele usava para trancar a gaveta onde guardava o diário e documentos pessoais. O intruso guardou a chave no bolso e se virou. Nesse instante, Sérgio levantou discretamente a cortina da varanda, apontou o celular e tirou uma foto. Um pequeno clique soou quase imperceptível, mas naquele quarto silencioso como um túmulo, soou como um disparo. O estranho congelou. Não se virou, mas ficou parado tempo suficiente para saber que algo acontecerá. Sérgio se escondeu, colado ao chão da varanda, com o coração tentando escapar do peito. O homem não fez nada. Só ficou ali, imóvel por alguns segundos, e então saiu. Passos suaves. Regulares. Deixou o apartamento. A porta se fechou. Sérgio esperou 5 minutos. 10 minutos. Nenhum som. Então, enfim, se levantou. O apartamento parecia gelado, como se alguém tivesse sugado todo o ar de vida dali. Ele foi direto ao notebook, transferiu todos os vídeos para um HD externo, copiou também a foto tirada com o celular. Depois, pegou o HD, vestiu o casaco e foi direto para a delegacia mais próxima. Na delegacia da Vila Mariana, o delegado de plantão era o delegado Rocha, um homem de pouco mais de 40 anos, corpo robusto, com cara de ex-operacional. Assistiu ao vídeo inteiro sem dizer uma palavra. Depois de quase meia hora, virou-se para Sérgio. Você sabe o que é isso? Prova. Tem alguém entrando ilegalmente na minha casa. Rocha assentiu. Não é só isso. Ele tem habilidades avançadas. Movimentos lentos, sabe evitar pontos cegos das câmeras, não deixa impressões digitais, não desorganiza objetos. Ele não procura por itens de valor. Ele observa. Ele cheirou meu travesseiro, disse Sérgio, com o rosto pálido. Exato. Isso é comportamento obsessivo. Não é normal. Esse tipo de criminoso é difícil de pegar porque não deixa sinais evidentes. O que o senhor vai fazer? Rocha olhou direto nos olhos. Vou encaminhar o vídeo para a unidade de crimes especiais. Se você concordar,
Podemos instalar equipamentos oficiais de vigilância e talvez destacar alguém para fazer monitoramento discreto na área. Eu concordo. Quero saber quem é esse sujeito. Rocha assentiu. Mais uma coisa. Preciso saber se alguém no prédio ou alguém conhecido por você já demonstrou comportamentos estranhos. Sérgio balançou a cabeça, mas de repente lembrou-se da conversa com Manuel. Talvez, e meu vizinho do terceiro andar, o Sr. Manuel, tenha ouvido algo. Vou perguntar de novo. Quanto mais detalhes, mais fácil rastrear. Sérgio saiu da delegacia às 4 da manhã, com a cabeça girando, mas também com uma leve sensação de alívio. Finalmente, ele não estava mais sozinho. A polícia estava envolvida. Mesmo assim, ao chegar em casa, o ambiente ainda parecia pesado, como se um véu negro o cobrisse. Foi direto ao quarto e abriu a gaveta da escrivaninha. A chave havia sumido. Não era alucinação. Não era imaginação. Alguém estava brincando de gato e rato dentro do território dele. Na manhã seguinte, Sérgio encontrou Manuel novamente, dessa vez no pátio do prédio. Ele estava alimentando os passarinhos, seu hábito matinal. Senhor Manuel. Fui à polícia. Você conseguiu provas? Sérgio assentiu. Vídeo. Ele entrou no meu apartamento, não roubou nada, mas, e pegou minha chave. Manuel suspirou fundo. Que droga! Eu nunca pensei que algo assim pudesse acontecer bem debaixo do meu nariz. Nem eu. Mas agora quero que todo mundo no prédio fique alerta. Ele pode já ter feito isso com outras pessoas. Quer que eu ajude com algo? Se alguém já te contou algo estranho, objetos pequenos desaparecendo, coisas fora do lugar, sensação de estar sendo vigiado, peça para entrarem em contato com a polícia. Ou comigo. Manuel assentiu. Vou perguntar. Tem uma moça jovem no terceiro andar, nome dela é Clara. Já comentou que perdeu um fone de ouvido e depois achou na cozinha. Achei que fosse bobagem. Sérgio falou devagar, pode não ser bobagem. Pode ser que ele já tenha entrado na casa dela. Naquela noite, Sérgio não dormiu. Manteve as câmeras ativas 24 horas, verificando todas as conexões. Um sentimento misto de estar sendo observado e violado crescia dentro dele. Pela primeira vez em muitos anos, ele não sentia apenas medo, sentia raiva. 2 dias após entregar os vídeos à polícia, Sérgio recebeu uma ligação do delegado Rocha. Senhor Sérgio, ele foi direto ao ponto, a unidade de crimes especiais identificou o homem do vídeo. O coração de Sérgio acelerou. Quem é ele? Dário Bastos. 43 anos. Foi preso há 6 anos em Pelotas por invasão domiciliar durante a noite. O seu caso não é o primeiro. Sérgio se levantou da cadeira. Ele já fez isso com outras pessoas? Sim. Ele não roubava nada. Entrava nas casas dos outros, vivia silenciosamente dentro delas. Houve um caso em que foi flagrado escondido dentro do armário de uma família por quase uma semana sem que ninguém percebesse. Sérgio sentiu a pele gelar. Você está brincando comigo? Disse, em voz baixa, quase sussurrando. Quem nos dera fosse brincadeira. Dário tem distúrbios mentais, mas não foi considerado incapaz juridicamente. Depois de sair da prisão, 5 anos atrás, sumiu. Sem endereço fixo, sem registro de residência, sem conta bancária. Um fantasma. Ele ainda está por aqui, não é? Muito provavelmente. O seu prédio tem várias saídas secundárias, andares técnicos que conectam os pisos, sem câmeras nos corredores. Um local perfeito para alguém como ele. Sérgio ficou em silêncio por um tempo. Imaginou dezenas de possibilidades e Dário poderia estar vivendo ali mesmo, talvez até no mesmo andar. O que eu faço? Rocha respondeu com firmeza e calma, continue sua rotina como sempre. Estamos monitorando a área. Não levante suspeitas, não mude seus hábitos de repente. Com sorte, ele vai se expor novamente. Depois da ligação, Sérgio ficou imóvel em frente à tela do computador.
O vídeo da noite fatídica estava em loop. O rosto apagado nas sombras, o corpo magro, os passos furtivos. Agora tinha um nome: Dário Bastos. Naquela tarde, Sérgio bateu de porta em porta nos apartamentos vizinhos. Não contou toda a verdade, mas fez perguntas discretas. O apartamento 4C era de Clara, a jovem que Manuel mencionara. Ela abriu a porta usando roupas esportivas, cabelo preso em um rabo de cavalo, olhos ainda marcados por noites mal dormidas. Sérgio, certo? O vizinho novo? Sim. Desculpa incomodar. Tenho uma pergunta um pouco sensível. Clara franziu a testa. O que houve? Nesse último tempo, você notou algo estranho? Objetos fora do lugar? Cheiros esquisitos? Sensação de estar sendo observada? Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois falou baixinho: achei que estava ficando paranoica. Me conta. 3 vezes perdi meu fone de ouvido sem fio. Na primeira, achei que tinha esquecido em algum lugar, mas depois ele apareceu e dentro da geladeira. Na segunda, estava debaixo da pia. A terceira vez, nunca encontrei. Alguém mais tem a chave do seu apartamento? Não. Moro sozinha, não tenho namorado. Meus amigos não costumam vir aqui. Achei que estava ficando confusa. Você não está, disse Sérgio, com convicção. Estamos sendo alvos. Clara ficou boquiaberta. O que está acontecendo? Sérgio a encarou por alguns segundos e então entregou um papel com o número do delegado Rocha. Se perceber qualquer coisa ligue para este número. A polícia está acompanhando. Clara tremia levemente, segurando o papel como se fosse uma tábua de salvação. Sérgio também voltou a falar com Lúcia. Dessa vez, ela abriu a porta com o rosto pálido de susto. Eu sabia que tinha algo errado, Sérgio, disse ela logo após ele mencionar o que estava acontecendo. Ontem à noite, meu gato começou a gritar às 2 da manhã e correu pro quarto como se estivesse fugindo de alguma coisa. A senhora trancou a porta? Tranquei 3 vezes, como sempre. Mas quando acordei, a porta da cozinha estava entreaberta e o pano de prato tinha sido trocado de lugar. Sérgio cerrou os dentes. Ele voltou. Lúcia exclamou: Você sabe quem ele é? Ele assentiu. O nome dele é Dário Bastos. Tem ficha criminal. Ela quase caiu sentada na cadeira. Meu Deus, e ele mora no prédio? Talvez. Ou pelo menos, consegue entrar e sair sem dificuldade. Sérgio se despediu com a sensação de estar carregando o medo de todos os vizinhos no andar. Começou a fazer uma lista das pessoas afetadas. Até agora, dele mesmo, Clara, Lúcia. E talvez, e muitos outros que ainda não perceberam. Naquela noite, Sérgio não conseguiu dormir. Sentou-se em frente à tela, monitorando as câmeras com os olhos vermelhos. Cada pequeno ruído fazia estremecer. À 1h12 da manhã, a tela acusou um movimento repentino. Ele aumentou o zoom. No escuro, pela fresta da porta da varanda ao fundo, algo se moveu. Não dava para ver com clareza. Uma sombra escura, baixa, como se alguém estivesse rastejando. A câmera da sala não captou mais nenhum movimento. Mas, pela manhã, quando Sérgio acordou, havia um pano pequeno pendurado no meio da cozinha. Um item que ele nunca havia usado. Sua mão tremia. Ele havia entrado enquanto Sérgio estava acordado. Sérgio voltou à delegacia ainda naquele dia, levando o novo vídeo. O sargento Rocha assistiu em silêncio e balançou a cabeça lentamente. Ele é mais astuto do que pensávamos. Sabe interferir nas câmeras, evitar os ângulos. Mas estamos reunindo provas. E Sérgio, você precisa saber, ao menos 4 outras famílias nesse prédio já relataram desaparecimento de objetos pequenos sem sinais de invasão. No meu andar? Não só. 3º e 5º também. Todas perto do elevador central. Sérgio fechou os olhos, tentando visualizar a planta do prédio.
Uma hipótese surgiu como uma lâmina, e os andares técnicos entre os pisos poderiam ser o caminho dele. Alguém já verificou os andares técnicos? Estamos tratando disso com a administração. Mas o prédio é antigo, não tem controle de acesso nesses espaços. Ele pode estar escondido em algum canto e viver na sombra por dias. Sérgio sentiu o corpo inteiro arrepiar. Isso significa que, e ele pode estar aqui agora, embaixo dos nossos pés. Rocha assentiu devagar. Exatamente. Naquela noite, Sérgio trancou todas as portas, conferiu cada câmera. No celular, abriu o mapa da planta do prédio que Lúcia lhe emprestara. Ela guardava uma cópia antiga desde que comprara o apartamento. Havia 2 andares técnicos, um entre o terceiro e o quarto, e outro entre o quarto e o quinto. Não apareciam no painel do elevador só acessíveis por escadas e pelas tubulações técnicas. Uma pessoa comum não teria acesso. Mas alguém que conhece bem o prédio conseguiria facilmente. Perto das 2 da manhã, a câmera detectou movimento. Sérgio prendeu a respiração, com os olhos fixos na tela. Nada claro. Apenas uma figura parada por muito tempo diante da porta do quarto. Sem se mover. Parado ali. Como se estivesse ouvindo a respiração dele. Sérgio já não conseguia mais distinguir dia de noite. Após cada turno, não conseguia dormir profundamente, não comia nos horários certos, e carregava constantemente a sensação de estar sendo observado. Como se, em todo o silêncio, houvesse um par de olhos invisíveis cravados nele, sem piscar. Passou a revisar as câmeras a cada 2 horas. Durante o dia. No meio do turno da noite. Às 5 da manhã, quando todos os apartamentos ainda estavam dormindo. A cada revisão, esperava um movimento, um rangido, qualquer sinal de que Dário havia voltado. E então, isso aconteceu. Mas não pelas câmeras. Foi pelos ouvidos dele. Por volta das 2 da manhã, 3 dias após o encontro com Rocha, Sérgio estava deitado imóvel no sofá, usando fones de ouvido, ouvindo uma gravação do microfone escondido no quarto. De repente, um som muito leve, um clique, como uma faca tocando de leve um copo de vidro. Sérgio se sobressaltou, tirou os fones de imediato. Não pode ser, murmurou. Correu direto para a cozinha. Tudo parecia normal. Nenhum sinal de invasão. As janelas ainda fechadas. Mas o copo de vidro que ele havia deixado na prateleira alta tarde e agora estava sobre a mesa de jantar. Exatamente a um palmo de distância. Não, e eu não coloquei isso aí, disse Sérgio, olhos arregalados. Olhou para a câmera da cozinha. Recuou a gravação desde meia-noite até aquele momento. Ninguém. Nenhum movimento. Nenhuma notificação. Suor escorreu por sua nuca. Alguém entrou, moveu objetos e desativou todo o sistema de vigilância? Ou havia mexido por dentro? Sérgio começou a desmontar todos os equipamentos de monitoramento. Checou cada cabo, reinstalou todos os softwares do zero. Investigou os registros da rede interna. Foi então que encontrou algo estranho. Havia um endereço IP desconhecido que acessara o sistema dele às 1h57 da manhã, 2 dias atrás exatamente quando houve o alerta de movimento. Aquele IP não pertencia à rede de casa, nem a nenhum dispositivo pessoal. A origem daquele IP, no andar técnico. Sérgio ligou imediatamente para Jairo Rocha. Tem um acesso estranho ao meu sistema. Não é externo. É de dentro do prédio. O IP mostra que veio do andar técnico. Rocha ficou em silêncio por alguns segundos. Você tem certeza? Revisei os logs várias vezes. Ele não só entra na minha casa. Ele invadiu minha rede. Vou mandar um técnico para investigar. Precisa ser rápido. Ele está fazendo algo que ainda não entendi completamente. Na manhã seguinte, a polícia apareceu com uma especialista em segurança digital. Seu nome era Natália Pires Magra, cabelo curto, vestindo um casaco cinza simples, carregando um notebook e um rastreador de sinais.
Vamos analisar todos os sinais da área, ela disse. Você mencionou um acesso estranho na sua rede? Sim. Não sei como ele fez, mas o IP está claro. Não tem como falsificar. Natália conectou o dispositivo à rede, digitou rapidamente. Em poucos minutos, ela se levantou, alarmada. Tem um transmissor pequeno conectado à sua rede LAN. Mas não está neste apartamento. Onde está? Natália apontou para cima. Andar técnico, logo acima. 3 horas depois, abriram a escotilha de acesso ao andar técnico entre o quarto e o quinto andares. Sérgio foi junto com Jairo Rocha e Natália. Lá dentro, um espaço estreito, escuro, cheio de poeira, cabos e canos. Ninguém deveria estar ali. Mas um cheiro estranho se espalhava. Cheiro de corpo suado, velho, salgado o mesmo que já pairara no quarto de Sérgio. Natália iluminou um canto com a lanterna. Um colchão dobrado estava encostado na parede. Ao lado, algumas caixas dentro delas, fotos coloridas impressas de câmeras de segurança, plantas do prédio, impressões da conta de rede da casa de Sérgio. Sérgio sentiu o ar faltar. Virou o rosto. Rocha ficou em silêncio. Ele estava morando aqui. Como um rato, sussurrou Natália. Num canto, encontraram também uma caixa de metal com um pano de prato, escova de dentes, um pente. Nenhum daqueles itens pertencia ao espaço técnico. Sérgio sentia como se estivesse vivendo um pesadelo. Dário morava no prédio, vigiava todos em silêncio, entrava e saía sem ser notado, invadia redes, e aparecia dentro das casas durante o sono. De volta ao apartamento, Sérgio colou todas as portas da rede, cortou o Wi-Fi, mudou todas as senhas. Mas a sensação de invasão não desapareceu. Conversou com Clara naquela tarde. Ela estava exausta, olheiras profundas. Clara, ele morava no andar técnico. Pode estar ali há muito tempo. Ela levou a mão à boca. Não posso acreditar. Moro aqui há 3 anos, nunca imaginei que alguém morasse acima da minha cabeça. Ele acessava a minha rede. Sabia tudo o que eu fazia. Você acha que ele podia acessar a câmera do meu notebook? É possível, respondeu Sérgio, com amargura na voz. Clara tremia. Quero sair daqui. Estamos tentando pegá-lo. Mas ainda não temos provas suficientes para fazer a prisão imediata. E eu? Se ele voltar? Sérgio ficou em silêncio. Não tinha resposta. Naquela noite, Sérgio dormiu com uma barra de ferro nas mãos. Sem câmeras. Sem celular. Apenas vigilância total e disposição para reagir. Perto das 2 da manhã, um ruído muito leve soou. Não veio da porta. Nem da cozinha. Veio do teto. Um som como alguém se arrastando lentamente no andar técnico. Sérgio agarrou a barra de ferro, foi para o centro da sala. Não acendeu a luz, mas seus olhos estavam bem abertos na escuridão. 1 minuto. 2. Então, um pouco de poeira caiu do teto. Bem acima da sua cabeça. Sérgio gritou e bateu com força no teto com a barra de ferro. Sai daí! Sai daí! Silêncio. Correu até a porta, escancarou, olhou para cima em direção ao andar técnico. Ninguém. Nenhum passo. Nenhuma porta se fechando. Apenas uma noite totalmente silenciosa, como se nada tivesse acontecido. Sérgio ficou parado sozinho na escuridão, o peito arfando. Agora, o único medo maior do que o de um invasor. Era o de um invasor que sabia como se tornar invisível. Sérgio não aguentava mais. O medo acumulado por dias já não era uma preocupação difusa. Agora, era raiva. Fúria silenciosa. A violação descarada, a presença fantasmagórica de Dário em sua vida diária, e sua própria impotência faziam seu sangue ferver. Tudo bem, disse ele, em voz baixa, fria. Quer brincar de esconde-esconde? Vou fazer você se arrepender. No dia seguinte, Sérgio iniciou um plano de defesa.
Não era mais questão de câmeras ou trocar fechaduras. Desta vez, ele iria caçar a criatura. Foi até uma loja de equipamentos eletrônicos na Liberdade, encontrou um jovem técnico chamado Álvaro Magrelo, óculos grandes, olhar esperto, claramente sabia o que fazia. Preciso de um sistema de alarme interno. Sem conexão com a internet. Não pode ser hackeado, disse Sérgio, direto. Álvaro piscou. Tá protegendo o quê? Um cofre de banco? Não. Minha casa. Mas tem alguém entrando nela e ninguém consegue pegar. O rapaz não perguntou mais nada. Apenas assentiu. Tem um sistema de sensores de movimento autônomos. Conexão interna, ativa alarme sonoro em 0,5 segundos ao detectar calor corporal humano. Ótimo. Também preciso de algo, e mais forte. Nada que mate, mas que o faça recuar. Álvaro encarou, então pegou um dispositivo pequeno, do tamanho de uma tomada. Choque leve. 45 volts. Não mata, a não ser que tenha problema cardíaco. Mas dói. Perfeito, respondeu Sérgio. Ele passou o dia inteiro montando o sistema. Sensores de movimento foram instalados rente ao chão, disfarçados entre os azulejos, conectados a uma central sonora dentro da gaveta de cabeceira. O choque elétrico foi armado na maçaneta interna da porta do quarto, bastava alguém tocar sem saber, e o disparo seria imediato. Por fim, arrancou todos os cabos de rede do roteador, trocou a senha do Wi-Fi, mas não conectou nenhuma câmera para evitar novos acessos. Confiaria apenas no sistema elétrico interno e em seus sentidos. Antes do anoitecer, Sérgio olhou ao redor do apartamento silencioso, luz suave, tudo aparentemente seguro. Mas sabia que aquela noite não seria tranquila. À 1h37 da manhã, o sistema apitou baixinho uma vez, não o suficiente para disparar o alarme, mas suficiente para alertar sobre um movimento estranho a 6 metros do quarto. Sérgio se sentou imediatamente, com a barra de ferro na mão, os olhos fixos no relógio. Não respirou, não se moveu. Luzes apagadas. O apartamento em completo silêncio. Então. Clique. Um som quase imperceptível. A maçaneta girou levemente. Toca, e murmurou Sérgio. Toca logo, seu lixo. De repente Teng, uma sirene estridente disparou. A armadilha elétrica havia sido ativada. Sérgio acendeu a luz. Correu até a porta, escancarou e gritou. Eu sabia que você estava aí. Mas o corredor estava vazio. Nenhum som de passos correndo. Ninguém caído. Apenas um leve cheiro de queimado e vindo da maçaneta. Sérgio voltou ao quarto, desligou o alarme, conferiu toda a fiação. A armadilha havia sido ativada, mas ninguém havia sido atingido. Ele examinou os fios, um deles estava cortado. Um segmento de 3 centímetros havia sido cortado com algo extremamente afiado, quase sem deixar vestígios. Não, e não pode ser, sussurrou Sérgio. Ele sabia. Ele viu antes mesmo de tocar. Ele abriu o sistema de câmeras internas para rever o que acabará de acontecer. Na tela, a imagem do corredor era escura, mas claro o bastante para mostrar uma figura escura, baixa, se movendo rente à parede, puxando um fio fino do bolso, e usando para tocar a maçaneta. Depois, ele sorriu. Um sorriso perturbador, captado por um instante sob a luz fraca. Então, ele tirou uma foto do bolso do casaco. Colocou-a sobre a mesa. Uma impressão em preto e branco. Sérgio. Dormindo. A foto fora tirada de cima do exato ângulo da câmera do quarto. Mas Sérgio nunca compartilhara essa imagem. Ou seja, ele havia acessado o sistema de câmeras antes. E salvado a imagem. Imprimiu. E trouxe até ele. Como um aviso. Não, e não pode ser, e Sérgio cambaleou para trás, esbarrou na cadeira, o corpo caindo como uma árvore arrancada pela raiz. Na mente dele, tudo girava, todos os sistemas de segurança haviam sido neutralizados em segundos. Ninguém ouvirá nada. Nenhuma impressão digital.
Nenhum suspeito preso. Apenas a foto dele dormindo. Uma prova viva de que aquele homem esteve ao lado de sua cama, o observando como se observa uma presa indefesa. Na manhã seguinte, Sérgio chegou à delegacia com o rosto pálido. Colocou a foto sobre a mesa de Rocha. "O que mais vocês estão esperando?", disse entre os dentes. Ele deixou uma foto impressa. Ele entrou aqui dentro depois de desativar todo o sistema. "O que mais vocês precisam para prendê-lo?". Rocha olhou a foto, os dedos cerrados ao redor dela. "Precisamos de um flagrante mais direto. Talvez da próxima vez." "Próxima vez? Vai esperar ele deitar na minha cama para fazer alguma coisa?". Rocha olhou nos olhos dele. "Eu entendo o que você está sentindo. Mas o sistema judicial não é simples. Estamos elaborando uma operação. E eu preciso que você mantenha a calma." "Calma?". Sérgio riu sem humor ou tenta viver com a sensação de que alguém te observa toda noite. Rocha não respondeu. Entregou a foto a outro agente para análise. "Vamos rastrear a impressora, a tinta, o papel. Talvez dessa vez ele tenha deixado uma digital." Sérgio se levantou. "Se vocês não agirem, eu mesmo vou resolver isso." No caminho de volta, Sérgio passou num bar pequeno próximo de casa. O dono era Carlos, um velho amigo dos tempos em que trabalhavam como seguranças em Pelotas. Carlos colocou um café preto na frente dele. "Você parece alguém que acabou de escapar da morte." "Talvez tenha mesmo." "O que aconteceu?" Sérgio contou de forma resumida. Não mencionou o nome de Dário, mas disse o suficiente para Carlos entender. "Já vi um cara assim", murmurou Carlos. "Uma vez, no Rio de Janeiro. Ele entrou na minha casa, não levou nada, só deixou uma marca de batom no travesseiro da minha namorada. Nunca conseguimos pegá-lo." Sérgio assentiu, voz baixa. "Mas dessa vez, eu vou pegar. Eu juro." Carlos o observou por um momento. "Se precisar de ajuda, e sabe onde me encontrar." Ao voltar para casa, Sérgio encontrou um pedaço de papel enfiado sob a porta. Sem nome. Sem endereço. Apenas 4 palavras, escritas à mão, com letra tremida e torta. "Eu vi tudo." Sérgio ficou parado por muito tempo depois de pegar o papel branco do chão. A caligrafia era trêmula, como escrita com a mão não dominante. "Eu vi tudo." Sem assinatura. Sem outro sinal. Ele levou o papel até o nariz, nenhum cheiro específico, mas o papel estava amassado, com uma mancha pálida no canto inferior. Apesar de não haver nada evidente, um frio percorreu a espinha dele. Quem escreveu? Era um aviso para ele ou para outra pessoa? Na manhã seguinte, Sérgio apareceu na delegacia mais cedo do que o combinado. Rocha ainda tomava café quando ele entrou. "Ainda não temos dados do papel", disse Rocha direto. "Sem digitais. Sem DNA. A tinta é caneta esferográfica comum, bique azul." "Então continuamos jogando no escuro", rosnou Sérgio. Rocha assentiu. "Mas decidimos avançar mais um passo. Se você aceitar, vamos montar uma operação de isca." Sérgio ergueu uma sobrancelha. "Explique." "Precisamos que você saia do apartamento por 3 dias ou finja que saiu. Teremos policiais à paisana vigiando a partir de um apartamento em frente, possivelmente o 4C, da Clara. Além disso, seu apartamento será equipado com câmeras ocultas novas, sem conexão com a internet, transmitindo apenas por cabos internos. E se ele entrar? Pegamos no ato. Simples. Claro." Sérgio ficou em silêncio por alguns segundos, depois assentiu. "Eu topo." Clara estava com medo, mas disposta a ajudar. "Desde que eu não fique sozinha naquele apartamento", disse. "Não quero acordar e encontrar ele sentado sob minha cama." Rocha a tranquilizou. "Você nunca estará sozinha. Teremos 2 agentes infiltrados, um na cozinha e outro na sala. Você só precisa viver normalmente."
O plano foi elaborado cuidadosamente em 48 horas e Sérgio sairia de casa na manhã de sábado, com uma mala, fingindo uma viagem de trabalho. Ele se hospedaria num hotel próximo à Praça da Sé como álibi. Enquanto isso, a equipe de vigilância assumiria o monitoramento a partir do apartamento 4C, acompanhando as imagens das câmeras internas. Qualquer movimento incomum daria à polícia o pretexto para agir imediatamente. Não volte, mesmo se tiver um pressentimento, alertou Rocha. Não queremos mais riscos. Na manhã de sábado, às 9h12, Sérgio deixou o apartamento. Arrastou a mala pelo corredor, entrou no elevador, passou por alguns vizinhos que regavam plantas ou conversavam como em qualquer outro dia. Eles não sabiam de nada. E ele também não disse. Claro, recebeu pela entrada dos fundos do corredor que conectava ao 4C uma passagem trancada por anos, agora aberta temporariamente pela polícia. O apartamento dela havia se transformado num centro de vigilância improvisado. A mesa de jantar virou uma central, com 2 monitores grandes, um exibindo a sala, outro o quarto. As imagens eram em preto e branco, mas nítidas o suficiente para captar qualquer pequeno movimento. O agente disfarçado chamava-se Robson Alto, sério, postura firme. A segunda agente, uma mulher pequena chamada Marta, permanecia atenta às telas. Monitoramento 24 horas. A cada 3 horas, alguém novo chega para revezar, explicou Marta, sem tirar os olhos da tela. Fica tranquilo. A primeira noite passou sem incidentes. Apenas alguns insetos passando diante das câmeras, o reflexo dos faróis dos carros entrando pela varanda. Robson e Marta se revezaram, vigilantes. Sérgio dormiu um pouco no sofá de Clara, o coração acelerando a cada hora cheia. A segunda noite, igual. Nenhum som. Nenhum movimento. Nenhum sinal na porta. Rocha ligou às 11h da manhã de segunda-feira. Não tenho certeza se ele vai aparecer. Talvez tenha percebido. Precisamos ser pacientes, respondeu Sérgio, olhos fixos na tela. Rocha suspirou. Mais uma noite. Se nada acontecer, vamos mudar a estratégia. Terceira noite. O céu escureceu mais cedo que o normal. O frio vindo da serra fazia a temperatura cair. No apartamento 4C, todos estavam em silêncio, atentos. Às 1h58 da manhã, as telas piscaram em preto por um segundo. Marta se endireitou. Pequena interrupção. Robson assentiu. Foco total. 1h59, nada. Então a porta da sala se abriu e lentamente. Sem som. Uma figura entrou, rápida como o vento, fechando a porta com a mão. Sem mochila. Sem lanterna. Sem pressa. Apenas ficou ali. Marta falou rapidamente no rádio, Valvo entrou. Acionar equipe de contenção. Sérgio, sentado a 2 metros, apertava os braços da poltrona. Seus olhos pareciam perfurar a tela. A câmera registrava tudo, o invasor entrou na sala, deu uma volta, como se inspecionasse o ambiente. Então olhou direto para a câmera. E sorriu. Marta sussurrou, ele sabe. Robson apontou para a porta. A equipe de intervenção está chegando ao 3º andar. O invasor avançou direto para o quarto, a mão tocando a maçaneta dessa vez, sem luvas. Ele se curvou, encostando o ouvido na porta para escutar. Marta sussurrou, 30 segundos. Então. Luzes acesas. A porta do quarto se abriu com força. 2 policiais do esquadrão tático entraram. O invasor não teve tempo de reagir, foi imobilizado em menos de 4 segundos. Ele não resistiu. Não disse uma palavra. Robson e Marta se levantaram de imediato. Sérgio correu até a tela. O rosto do homem apareceu com clareza, maçãs do rosto salientes, olhos fundos, cabelo curto, jaqueta preta surrada. Dário Bastos. Sérgio apertou os punhos. É ele. Quando foi algemado, Dário continuou em silêncio. Mas no bolso da jaqueta dele, a polícia encontrou um fio fino,
usado para desativar a armadilha elétrica. Um pendrive com imagens captadas das câmeras de pelo menos 5 apartamentos. Um caderno com nomes, descrições e hábitos dos moradores, incluindo Sérgio, Clara, Lucy e outras pessoas que nunca haviam feito denúncia. Rocha encontrou Sérgio logo após o suspeito ser levado. Você fez um ótimo trabalho, disse ele. Ele não suspeitou de nada. Temos todas as provas. E se ele não tivesse entrado hoje? Teríamos outro plano. Mas sabe de uma coisa? Rocha acendeu um cigarro. Gente como ele e não consegue resistir a voltar ao território. Ele precisa sentir isso. Território? Perguntou Sérgio, exausto. Rocha assentiu. O seu apartamento. Para ele, não é sua casa. É onde ele pertence. Mas agora acabou. Sérgio olhou pela janela. Do outro lado da rua, o nevoeiro noturno apagava o brilho dos postes. Não havia mais sombras. Não havia mais a sensação de que algo espreitava atrás de cada porta. Sérgio permaneceu atrás da porta do apartamento vizinho, com a respiração ainda instável. Na tela, o rosto de Dário Bastos ainda parecia magro, olhos encovados, cabelos ralos como se o tempo não o tocasse. Já o temos sob custódia, disse Robson rapidamente pelo rádio. Estamos conduzindo para a delegacia. Todos os equipamentos foram recolhidos. Sérgio não respondeu. Sentou-se, com o rosto entre as mãos. Não era exaustão. Era o alívio final, depois de semanas sem dormir, vivendo com medo e raiva e finalmente, uma conclusão real. Marta olhou para ele, e disse suavemente, conseguimos. Na delegacia de Vila Mariana, às 4 da manhã, o ambiente estava tão silencioso quanto um hospital. Dário foi levado para a sala de interrogatório número 2, ainda algemado. Não resistia, não falava, apenas sentava-se em uma cadeira metálica, como se ele fosse o observador, e não o observado. Jairo Rocha estava do lado de fora, atrás do vidro espelhado. Ao lado dele, Sérgio. Ele não disse uma palavra desde que foi preso, comentou Rocha. Nenhuma. Não pediu advogado, não fez nenhum pedido. Já tem o laudo psiquiátrico dele? Perguntou Sérgio. Temos. Ele foi diagnosticado com o transtorno obsessivo de fronteira, mas não o suficiente para considerá-lo inimputável. Não é louco. Só, e profundamente desviado. Sérgio fitou a imagem do outro lado do vidro. Dário permanecia curvado, com os 10 dedos alinhados sobre a mesa. Deixe-me entrar. Quero vê-lo. Rocha virou-se. Não sei se é uma boa ideia. Não quero perguntar nada. Só quero que ele veja que eu estou vivo. E que sei quem ele é. Rocha hesitou alguns segundos, depois assentiu. 5 minutos. Eu fico bem atrás de você. Na sala de interrogatório, Sérgio entrou e sentou-se. Não disse nada. Dário manteve a mesma postura. Nem levantou os olhos. Após 10 segundos de silêncio, Sérgio falou. Você gosta tanto assim de cheirar o cobertor dos outros? Nenhuma reação. Você entrou na minha casa, pegou minha chave, ficou parado ao lado da minha cama enquanto eu dormia e mais não roubou. Não feriu ninguém. Só, e existiu. Como um mofo. Dário piscou uma vez. Os lábios se moveram sutilmente não para falar, mas como se soltasse um sopro leve. Sérgio se inclinou sobre a mesa e falou devagar, quem você é, não importa mais. O que importa é que agora, todo mundo sabe o que você é. Pela primeira vez, Dário levantou os olhos e encarou Sérgio. Sem medo. Sem ódio. Apenas, e memorizando. Sérgio se levantou. Adeus, Dário. As provas foram apresentadas em menos de 24 horas. O pendrive encontrado no bolso do casaco de Dário continha dezenas de gigabytes de dados e vídeos captados das câmeras de Sérgio e de 3 outros moradores, fotos de seus rostos enquanto dormiam, plantas dos apartamentos desenhadas à mão, senhas de Wi-Fi anotadas com precisão.
Além disso, no velho caderno de couro, a polícia encontrou uma anotação: Lúcia 4A, dorme às 22h30. Gato chamado Blanco. Odeia luz forte. Outra, Clara 4C, costuma esquecer de trancar a porta da cozinha. Fones de ouvido vermelhos. E uma dedicada, Sérgio 4B, trabalha à noite. Dorme das 7 horas às 13 horas. Respiração pesada. Poucos amigos. Nos bolsos rasgados do casaco dele, também foram encontrados objetos pequenos, elásticos de cabelo, colheres de café, um isqueiro vermelho, todos pertencentes a moradores do prédio que haviam pensado ter perdido em algum lugar. Rocha bateu a caneta levemente sobre a mesa. Se eu não tivesse visto com meus próprios olhos, não acreditaria que ele conseguiu viver escondido aqui por meses, só para compartilhar o espaço com pessoas que nem sabiam. Quantos crimes podemos imputar a ele? Perguntou Sérgio. Invasão domiciliar múltipla. Dano ao patrimônio. Uso indevido de equipamentos de vigilância. Armazenamento ilegal de dados pessoais. Planejamento para violação de privacidade. Podemos chegar a 12 acusações. E se o advogado dele usar a carta da insanidade? Já o encaminhamos para uma nova avaliação hoje mesmo. Mas com o histórico antigo, mais as provas, e a chance de ele escapar é praticamente nula. 3 dias depois, no Tribunal Distrital de São Paulo, Dário Bastos apareceu na audiência preliminar usando o uniforme bege de detento, algemado, cabeça levemente abaixada. Estavam presentes Sérgio, Clara, Lúcia, Manuel e outros moradores do prédio. O juiz leu a denúncia, com quase 8 páginas de extensão. O réu Dário Bastos está sendo processado por invadir ao todo 6 apartamentos no condomínio de Vila Mariana, entre os meses de julho e outubro. Utilizou ferramentas tecnológicas para vigilância, coleta de dados pessoais, e viveu clandestinamente no andar técnico por tempo indefinido. Quando o advogado de Dário tentou alegar instabilidade psicológica, a promotora rapidamente refutou com vídeos, áudios e registros detalhados. Rocha, ao lado de Sérgio, murmurou: está tudo indo como planejado. Sérgio não tirava os olhos do homem de cabeça baixa. Ele não tremia. Não pedia desculpas. Não olhava para ninguém. Mas, ao fim da audiência, quando os policiais conduziam Dário para fora da sala, ele parou por um segundo ao lado de Sérgio. Não disse nada. Apenas, sorriu. Um sorriso pálido. Sérgio não retribuiu. Mas murmurou, quase inaudível, só para si mesmo. Dessa vez, você não escapa. Clara se aproximou de Sérgio enquanto as pessoas deixavam a sala. Finalmente, ele apareceu, disse ela, com alívio visível. E todo mundo viu, respondeu Sérgio. Lúcia se aproximou com seu gato Blanco, dentro de uma pequena rede. Passei a noite em claro depois de saber que ele já esteve na minha cozinha, disse ela. Mas agora, sinto que posso respirar de novo. Manuel assentiu. Está na hora de fazermos algo por esse prédio. Rocha se aproximou, sorrindo levemente. Temos uma proposta para você, Sérgio. Que tipo de proposta? A administração do prédio soube de tudo. Eles querem alguém para ajudar na modernização completa da segurança, troca de todas as fechaduras, instalação de câmeras regulamentares. E acham que ninguém é mais indicado do que você. Sérgio sorriu pela primeira vez em muito tempo. Não sou especialista. Mas foi o único que descobriu ele. Isso vale mais do que diploma, respondeu Rocha. Naquela noite, Sérgio voltou ao apartamento 4B, o mesmo onde passou noites em claro, suando frio, vivendo no terror. Mas agora, tudo era diferente. Porta nova. Fechadura tripla. Nada de cabos estranhos. Câmeras oficiais instaladas no corredor. E nenhuma sombra pairando sobre sua mente. Ele se serviu de um copo d'água e caminhou pela casa. O quarto estava silencioso. A roupa de cama era nova. O ambiente cheirava levemente a madeira. Sérgio foi até a janela, puxou um pouco a cortina. Lá fora, São Paulo ainda dormia.
Ele fechou os olhos. Uma semana após a audiência preliminar, Sérgio recebeu uma notificação do advogado do tribunal. Dário Bastos foi formalmente acusado de 12 crimes, entre eles, violação grave de privacidade, uso ilegal de tecnologia de vigilância, e reincidência mesmo após condenação anterior. Esse processo vai ser rápido, disse o advogado. Ele não tem como se defender. Temos vídeo, provas físicas, testemunhas. A previsão é de que ele pegue pelo menos 8 anos de prisão. Sérgio assentiu. Então ele não vai mais ficar livre vagando pelos andares técnicos. O advogado sorriu levemente. Nem cheirar os lençóis dos outros. O clima no prédio mudou rapidamente, como depois de uma grande tempestade. O silêncio e a cautela que antes pairavam pelos corredores deram lugar a conversas baixas, risadas discretas que vinham das varandas. E pela primeira vez desde que se mudou, Sérgio foi convidado para uma reunião de moradores. A reunião aconteceu no apartamento térreo do Sr. Mateus, o novo síndico. Quase todos estavam presentes, Clara, Lúcia, Manuel, o casal paraguaio do 5º andar, um estudante do último ano chamado Oscar do 2º andar. Mateus falou quando todos já estavam acomodados. Acho que todos aqui entendem por que precisamos mudar, disse ele, olhando rapidamente para Sérgio. Vivemos com medo sem saber. E graças a uma pessoa entre nós que teve coragem, não precisamos mais viver assim. Todos os olhares se voltaram para Sérgio. Clara foi a primeira a falar. Eu nem consigo imaginar se não fosse pelo Sérgio. Ainda lembro da sensação de saber que ele esteve ao lado da minha cama enquanto eu dormia. Mas graças ao Sérgio, eu voltei a dormir tranquila. Lúcia acrescentou, meu gato dorme melhor do que nunca. Todos riram baixinho. Mateus continuou, nós decidimos convidar o Sérgio para assumir o papel de conselheiro de segurança do prédio. Não é um cargo oficial, mas ele terá liberdade para propor melhorias no sistema de segurança, realizar inspeções periódicas e receber denúncias. Se você aceitar, começamos na semana que vem. Sérgio ficou em silêncio por um segundo, depois disse. Eu aceito. Mas quero que todos participem. Segurança não é só câmera ou tranca. É prestar atenção um no outro. Se algo parecer estranho, luz acesa de madrugada, barulho esquisito, objetos fora do lugar, falem. A gente precisa confiar uns nos outros. Mateus foi o primeiro a aplaudir. Depois, todos o acompanharam. A primeira ação de Sérgio foi inspecionar todo o prédio junto com um técnico de segurança chamado Alex, indicado por Rocha. Eles foram do telhado ao subsolo, anotando cada ponto vulnerável, porta dos fundos sem tranca, acesso aos andares técnicos desprotegido, corredores sem sensores de movimento. Nunca vi um inquilino tão empenhado quanto você, disse Alex enquanto media o batente de uma porta. Normalmente eles só reclamam e depois vão embora. Eu fiquei, respondeu Sérgio. Aprendi o valor de uma porta de verdade. Após 3 semanas, todas as fechaduras do prédio foram trocadas. Um sistema de câmeras internas sem conexão com a internet foi instalado, com armazenamento local na portaria. Cada apartamento recebeu um cartão magnético. Famílias com crianças pequenas receberam sensores de segurança adicionais. Até Clara, que antes era reclusa, propôs organizar um café da segurança a cada 2 semanas, uma pequena reunião para tomar café e compartilhar informações sobre o prédio. Eu ainda não gosto de gente estranha, disse ela, mas gosto de saber que pelo menos quem está perto de mim não é uma sombra. Numa tarde, Sérgio passava pelo 3º andar quando ouviu uma voz. Sérgio. Era Manuel, com uma furadeira na mão, tentando instalar uma prateleira. Você tem um tempinho? Preciso de alguém para segurar a régua. Sérgio sorriu e entrou. Instalaram a prateleira e depois tomaram uma cerveja juntos. Manuel ergueu o copo. Você não só ajudou o prédio a dormir melhor. Você me ajudou a acreditar nas pessoas de novo. Sérgio brindou. Eu também aprendi a confiar de novo graças a vocês. Num dia de dezembro, Sérgio recebeu a primeira carta manuscrita desde que se mudou. Envelope branco, sem remetente. Dentro, uma cópia de uma matéria do Folha de São Paulo.
Invasor de Vila Mariana é oficialmente condenado a 9 anos de prisão, sem direito à apelação. No canto inferior, uma frase escrita à mão, simples, mas com muito significado. Obrigado. Ele sorriu. Não precisava adivinhar quem escreveu. No fim do ano, São Paulo estava fria, mas ensolarada. Sérgio desceu até o pátio do prédio agora com piso de pedra reformado, bancos consertados, sensores funcionando bem. Crianças brincavam, o gato da Lúcia tomava sol. Clara lia um livro debaixo da varanda. Ninguém falava mais sobre Dário. Ninguém precisava lembrar dele. À noite, Sérgio voltou ao apartamento 4B, agora um verdadeiro lar. Ele fez uma ronda, conferiu todas as trancas, apagou as luzes e se preparou para dormir. Antes de deitar, abriu a janela do quarto para deixar o ar frio entrar. Ficou ali por alguns minutos, olhando para o céu tranquilo da noite. Uma brisa suave soprou. Ao longe, sinos de igreja tocaram suavemente. Ele fechou as cortinas, trancou a janela. O quarto estava em silêncio. O apartamento, em paz. E Sérgio Moreira, finalmente, dormiu. A história é um alerta profundo sobre segurança e vigilância na vida moderna. Ela mostra que o medo não vem apenas do que é visível, mas também da invasão sutil e silenciosa da privacidade. No entanto, também afirma que com persistência, lucidez e espírito coletivo, as pessoas podem superar o trauma e retomar o controle sobre suas vidas. A lição mais importante: e nunca fique em silêncio diante do que parece errado, o silêncio é a escuridão preferida do mal. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.